If you want to It's okay. You ready? introduce yourself. Hi, my name is Kat, O nome dela é Kat. and tonight I want to share with you how important Christian community has been to my testimony. E ela quer hoje compartilhar como que a comunidade cristã impactou a vida dela. I grew up in a Christian home, but it just wasn't the right environment for me to begin exploring my faith. Ela cresceu em uma família cristã, mas isso acabou não sendo o suficiente para que ela crescesse na fé. When I was 17, I experienced a very difficult relationship with someone in my life. Quando ela tinha 17 anos, ela acabou entrando num relacionamento que foi bem difícil na vida dela. During this time, I realized I'd been placing my value in other people and in this world. E durante esse relacionamento, ela começou a perceber que ela estava colocando os valores dela nas pessoas. Later that year, I served at a Christian summer camp in Canada with other teenagers. Mais tarde, nesse mesmo ano, ela acabou servindo num acampamento de verão no Canadá com alguns adolescentes. This was my first experience in a real, true Christian community. Essa foi a primeira experiência dela numa verdadeira comunidade cristã. We worked very hard together to serve the campers at the camp. Eles serviram bastante durante esse tempo do acampamento. As we served, we grew closer together, and I finally felt I could explore my faith in a safe, loving environment. E conforme ela foi servindo ali junto com as outras pessoas, ela foi entendendo que era um ambiente seguro para que a fé dela fosse crescendo. This 3 weeks in Canada was very important to my faith and started my journey. Essas 3 semanas no Canadá foi muito importante para a fé dela e para essa jornada que ela tem vivido desde então. However, after that summer, I went back home and to school and again felt alone in my faith. E quando ela voltou para casa, acabou que ela se deparou de novo com uma solidão e acabou esfriando um pouco na fé. However, during this time feeling alone, I still knew I wanted to pursue a relationship with Jesus. Mesmo assim, se sentindo nessa solidão, ela entendia que ela precisava desenvolver um relacionamento com Jesus a partir daí. After that year, I was so ready to go to university in California and find community. E a partir daí ela se sentiu confortável de ir realmente para a Califórnia e começar uma universidade lá. Now, I've just finished my first year at Point Loma Nazarene University, and it was such an amazing experience. E agora ela acabou de finalizar o primeiro ano dela e tem sido uma experiência incrível. It was full of so much growth because of the people around me and my Christian community. Tem sido um crescimento muito grande por conta das pessoas que estão ao redor dela e também da comunidade local. My community there has encouraged me and helped me work through questions of doubt. A comunidade local tem encorajado bastante ela em responder, inclusive, algumas perguntas bem difíceis. Their love for Jesus and faith inspires me every day. E o amor de Jesus tem inspirado a vida dela a cada dia. I felt called to come to Brazil because I wanted to see a beautiful Christian community abroad like I had 2 years ago in Canada. E ela se sentiu encorajada de vir para o Brasil para conhecer uma comunidade que inspirou tanto ela assim como no Canadá. I also wanted to contribute to and serve this community using the gifts God has given me. E em servir também essa comunidade com o que Deus colocou no coração dela ainda hoje. Now that I'm here, I am overjoyed by the love from this community and am reminded again of the importance of fellowship. E agora que ela está aqui, ela está muito impactada pelo amor dessa comunidade e Deus tem lembrado ela da importância de tudo isso. It is very clear God is doing amazing things through this community here in Brazil. É muito claro que Deus tem feito coisas maravilhosas através dessa comunidade aqui no Brasil. I want to encourage you all to continue to pursue a community who loves Christ because it is very transformational. E ela quer encorajar essa comunidade a continuar seguindo Jesus porque tem sido muito transformador. Faith is meant to be grown in fellowship. Faith is meant to be grown in fellowship. A fé deve sim crescer em meio à comunidade. If anyone here is feeling alone in their relationship with God, Se tem alguém, I just want to remind you that you are not alone. se tem alguém aqui que hoje tem se sentido sozinho, eu gostaria de lembrar que você não está sozinho. If anyone here knows someone who is feeling alone, I want to encourage you to invite them into your community because through that, God will do amazing things. E se hoje você conhece alguém que está se sentindo sozinho, eu gostaria de te encorajar a convidá-la a ir a uma comunidade. Thank you so much. Muito obrigado.
Hello, everyone. My name is Kyle Sands, and I just graduated from Point Loma 4 days ago. O nome dele é Kyle e ele acabou de se graduar na Universidade de Point Loma 4 dias atrás. Obrigado. Growing up, my life revolved around family and sports. Ele cresceu em meio a uma família cheia de esportes. I grew up in the Catholic Church and went through the process of receiving First Communion and confirmation. Ele cresceu numa igreja e durante esse tempo ele teve algumas confirmações. I always believed in God, but never knew what walking with Him really looked like. Ele cria em Jesus, mas ele ainda não entendia como que era de fato caminhar com Jesus. I played baseball and football all throughout high school and was set on playing in college. Ele jogava na época beisebol e futebol pela escola e quando ele entrou na faculdade ele também começou a jogar. My last year of high school, I got very, very sick. E durante a universidade ele acabou ficando muito mal de saúde. I took 4 trips to the hospital that year that totaled up to 30 days. Ele ficou pelo menos 4 vezes no hospital, que acabou levando 30 dias. Despite not playing football my last year of high school, I still received an offer to play in college. But I was so out of shape and discouraged, I decided to retire from sports altogether. E mesmo tendo tido esse problema de saúde e parando de jogar, ele recebeu oportunidades para continuar jogando pela faculdade, mas ele não se sentiu muito encorajado para fazer isso. At this point, I had a big identity crisis. E ele começou então a ter uma grande crise de identidade. My parents pushed me to go to school, and not knowing what to do, I decided to follow their wishes. Eles queriam que, de fato, ele continuasse estudando e, sem saber muito o que fazer, ele acabou seguindo os desejos dos pais deles. At the beginning of college, I discovered a love for working out and lifting weights. E enquanto ele estava na faculdade, ele acabou descobrindo esse grupo que é o Love Works. At this point, I became slightly interested in the human body and decided to be a health major. E durante isso também ele acabou descobrindo esse amor dele pela saúde humana e começou a estudar a respeito disso. My second year of college, I arrived at Point Loma. E esse final da faculdade, esse final, ele acabou se formando realmente na Universidade de Point Loma. Although this year I struggled greatly. Mas esse ano tem sido bastante difícil. For the first time in my life, I felt like I wasn't as smart as my classmates. For the first time in my life, I felt like E pela primeira vez na vida dele, ele se sentiu que ele não era tão inteligente quanto as pessoas que estavam estudando com ele. Also, other than my close friends at Point Loma, I felt like I did not fit in. E mesmo em meus amigos dele, ele não se sentia que ele se encaixava muito bem. At this point, I thought about dropping out. By a miracle, I made it back to school for year number 3. E ele pensou em sair fora, mas por um milagre ele decidiu ficar pelo terceiro ano. This year, I began to make decisions that did not reflect my identity in Christ. E nesse ano ele começou a tomar decisões que começaram a refletir a identidade dele em Cristo. I partied, drank, and smoked more than ever. Ele começou, porém, nessa época também a... You stop it? Oh. Ele começou nesse tempo, perdão, a fumar e a beber mais durante esse tempo também. As the year went on, although I slowly discovered a passion for sports performance. Mas ele acabou também descobrindo a paixão dele pelos esportes. I started to walk with Christ more, but still felt like something was missing. Ele estava de uma certa forma caminhando com Jesus, mas ainda assim sentindo que algo faltava no coração dele. A good friend of mine that summer started to tell me more and more about Jesus. E um amigo dele nessa faculdade começou a falar um pouco mais sobre Jesus, cada vez mais. At the beginning of college in my 4th year, I began to read the Bible more than ever and started to go to church. Então, quando ele começou o 4º ano, ele começou a ler a Bíblia mais do que nunca, então ele foi finalmente para uma igreja. Although, as the semester went on, I started to party more again and lost my ways. Mas mesmo assim, de um outro lado, ele começou a festejar como nunca e acabou saindo dos trilhos. I almost gave up applying for grad school and my passion for health. E novamente, ele pensou em sair fora, a paixão dele diminuiu e ele começou a ir mal na faculdade. By God's grace, I was convinced to apply for Lugworks by a lot of the kids in my major. E hoje ele é muito grato pelo Love Works, que ajudou muito nessa parte da graduação dele também. At the end of the semester, I prayed more than ever and started to read the Bible once again. E agora, no final desse semestre, ele voltou a ler a Bíblia e orar como nunca. This spring, I still struggle with the feeling inadequate of God's love because of my past. Porém,
ele ainda tem sentido inadequado pelo tamanho do amor de Deus. At a church service about 2 months ago, a pastor preached about Saul's life. Então, um belo dia, ele ouviu um pastor pregando a respeito da vida de Saul. Saul had sinned deeply and was living far from God at this point. E Saul, vocês sabem a história, ele viveu por muito tempo distante de Deus depois de tudo que aconteceu. The preacher said at the end of the message, "If God can use Saul, he can use you." Então, o pastor terminou a mensagem dizendo: se Deus pôde usar Saul, ele pode usar você também. In Acts 9, Saul has scales removed from his eyes and his sight is restored. Saul has scales removed from his eyes. Assim como Paulo, que teve as escamas caídas dos olhos, assim Deus fez na vida dele também a partir desse momento. Jesus has big plans for him despite all he has done. E Jesus tem sido muito bom, apesar de tudo que tem acontecido e que aconteceu no passado. This is a reminder that despite self-doubt, God has big plans for you and I. E esse é um testemunho para dizer que, apesar de tudo que já aconteceu na sua vida, Deus tem um enorme plano para a vida de vocês. Obrigado. Boa noite. My name is Julia, and I study at university in the United States. O nome dela é Júlia e ela estuda também na Universidade de Point Loma, nos Estados Unidos. Today I'm going to share with you about how God has been moving in my life and how it brought me to be in this room with you all tonight. Hoje ela vai falar um pouco sobre como Deus se moveu na vida dela e trouxe ela até aqui. My relationship with God has been steady. I grew up in a Christian household, went to church every Sunday, youth groups throughout the week, and was the lead in the Christmas program every year. A vida dela foi bem cheia, ela cresceu numa família cristã, sempre vivendo numa comunidade, frequentando os cultos de jovem e sempre tendo programações cristãs. Despite all this, I have always struggled with sharing my faith boldly and confidently with others. Apesar disso, ela sempre teve dificuldades em compartilhar a fé dela com coragem com as outras pessoas. It wasn't until I got to university and got to build a relationship and seek relationship with the Lord that I really started to understand where my faith stood. Até então ela entrar na faculdade, de fato entrar num relacionamento profundo com Deus e entender realmente a compartilhar da fé dela. A little more backstory. 2 years ago, I went on a mission trip with my university soccer team. E uma história paralela, há uns 2 anos atrás, ela foi para uma viagem missionária com o grupo de futebol que ela jogava. Seeing the way that the Lord had worked in both my life and the lives of my team was so incredible. E a forma como Deus se moveu na vida dela e também na vida de todo o time foi muito incrível. Since then, I had been yearning for the opportunity to serve globally again, but something didn't feel quite right until this past fall. E depois dessa experiência, ela se sentiu com vontade novamente de servir globalmente, mas alguma coisa ainda faltava. 7 months ago, I signed up to come on this trip, but it wasn't just a simple click and done. E há 7 meses atrás, ela então se registrou para vir nessa viagem, mas não foi simplesmente um clicar e ir. Algo tão simples. Something inside me was holding me back from submitting the application. Alguma coisa estava segurando ela de continuar com essa aplicação para vir para cá. At our school, we have a special week once a year, and it's called Renewal Week. Tem uma semana na faculdade dela, Renewal Week, I don't know, eu não sei renovação, que se chama Semana da Renovação, a qual ela participou. It's a week devoted to being present with the Lord despite all the distractions. É uma semana que eles se dedicam a estar diante do Senhor sem nenhuma distração. So when this week started, I told myself to buy in. Então, durante esse tempo, ela se propôs a estar nesse lugar. And I did. I went to every service and event, and by the end of the week, I had been to 12 church services. E então, quando ela iniciou isso, ela foi a 12 diferentes igrejas servindo todos os dias. But one day in particular struck me just a little bit different. Mas um dia, especificamente, chegou até ela de uma forma totalmente diferente. On October 31st, which is Halloween in the United States, Na época do Halloween, que é em outubro, cerca do dia 30, it's common for people my age to spend the night out at parties and celebrations. é muito comum o pessoal da idade, nessa época do Halloween, sair para festejar e estar fora.
But at 9 p.m., I found myself at the chapel listening to a message given by our Renewal Week speaker. Mas nesse mesmo dia ela se viu numa igreja às 9 da noite ouvindo uma pregação. There was one part of the message that stood out to me. He said, "What's holding you back from taking a leap of faith and serving boldly right now?" Teve uma parte específica que ela ouviu que ele dizia assim: o que está te impedindo hoje de dar um passo de fé e de fato mergulhar na sua fé? And my eyes just widened. E os olhos dela simplesmente se abriram. In that moment, I sat there thinking about where I was at, and it got me thinking, is my faith just for me, or is it to share with everybody? Nesse momento ela se perguntou, né, o que eu estou fazendo aqui? E de fato, essa fé é só para mim ou ela é uma fé que eu devo compartilhar com os outros? I realized that I had been waiting so long to apply because I was scared of being in the uncomfortable. Ela entendeu que ela estava demorando tanto para fazer essa aplicação para vir que ela estava se sentindo desconfortável em ter esse compartilhamento. When I served with my team, I was surrounded by 30 of my best friends, and it was easy. E quando ela estava servindo, ela estava cercada por diversos amigos e era muito fácil essa época. But here, I knew no one, and believe it or not, I met these 13 wonderful people for the first time just 4 months ago. E era desafiadora essa ideia, mas aqui agora ela conheceu pessoas totalmente desconhecidas, 13 pessoas, e agora tem sido incrível. But I felt God asking me why I wanted to go serve. Was it because I wanted to go on a mission to be with my friends, or did I want to go and serve the Lord? Mas ao se deparar com isso, Deus colocou um questionamento no coração dela. Então você está indo para servir com os seus amigos ou você está indo para me servir? So with that, I embraced the uncomfortable. I went home, opened my computer, and submitted the application the night before it was due. Então, nessa noite, ela falou, realmente, eu preciso ir para o desconhecido. Ela entrou no site, ela fez a aplicação e ela se alistou para vir com as pessoas desconhecidas, ao invés de permanecer com os amigos íntimos. Since applying and since being here, God has shown up in a magnitude of ways. Desde que ela está aqui, Deus tem mostrado coisas maravilhosas. Like I said, I had been struggling with boldly proclaiming my faith, but right before leaving for Brazil, I heard a verse that had stuck with me. Desde então, ela ainda tem um pouco de dificuldade em compartilhar o evangelho, mas ela ouviu uma frase que ficou no coração dela. Jeremiah 29 says, "His word is in my heart like a fire, shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot." É a passagem de Jeremias 29 que fala que a palavra do Senhor queima como nos ossos dela, como se ela não pudesse conter. My prayer and encouragement for you all is to have a faith so strong you just can't shut up about the ways that God's love and what He's doing in our E o lives. que os pais dela sempre encorajaram ela a fazer é, de fato, falar da palavra de Deus e não permitir que nada impeça. Because He is producing signs and wonders among you and to all those around you. Porque ele desde sempre tem feito milagres e maravilhas no meio das comunidades. I hope tonight that you all feel convicted from what has been shared and what is going to be shared. E nós esperamos que vocês estejam convencidos do que já foi dito e do que ainda será dito. Because conviction is just another invitation to let God into your life. Porque estar convencido disso é uma porta aberta para o convite de Deus para o seu coração. Obrigada. Yes, please, man. Olá, tudo bem? Meu nome é JJ, tenho 20 anos. Is that right? Can I start off today by praying for us? Ele pode começar fazendo uma oração? Lord, thank you for this night. Thank you that we get to sit in your presence, Lord, with our brothers and sisters. Thank you for filling this room with your Holy Spirit, Lord. I pray that you would touch our hearts tonight, Lord. Let it be you speaking through me today as we hear the word of God. Thank you that we get to gather in a church. We get to learn more about you, God. What a blessing. Lord, thank you for letting our brothers and sisters welcome us into their home today. We love you, Lord. And we pray in Jesus' name. Amen. Apenas para explicar, ele orou para que ele seja completamente usado pelo Senhor, para que todas as palavras sejam do Espírito Santo e que a gente esteja com os olhos e ouvidos abertos, porque Deus quer fazer essa noite. This is the word of God. Speaking about the word of God. Essa oração.
I spoke about your prayer. Oh, okay. So today we're going to begin in Mark chapter 1, verses 16 through 18. Hoje nós vamos começar no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 18. As Jesus passed alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew. One second. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Casting a net into the sea, for they were fishermen. Era Simão e seu irmão André que estavam no lago pescando com redes. Follow me, Jesus told them, Jesus disse: venham comigo, and I will make you fishers of men. e eu ensinarei a vocês a pescar gente. Immediately, they left their nets and followed him. Imediatamente eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Peter and Andrew were just ordinary people. Pedro e André eram pessoas comuns. You see, they were fishermen who made a living every day by going out in the water and catching fish. Eles eram pescadores que ganhavam a vida indo todo dia para o mar e pescando peixes. They were just ordinary men, but Jesus called them to follow him. Eles eram homens comuns, mas Jesus os chamou para segui-lo. And now we still talk about them to this day. E até hoje nós falamos desses homens comuns. You see, Jesus gave them purpose in their life. Ou seja, Jesus trouxe esse propósito para a vida deles. Jesus saw the unique talents in each of the disciples that no one else saw. Jesus conseguia ver cada um dos talentos dos discípulos que ninguém mais conseguia ver. And so, although they were fishermen and they were tax collectors, they were ordinary people, Jesus called them to follow him. Mesmo sendo pessoas comuns, pescadores, coletores de impostos, assim mesmo Jesus os chamou para segui-lo. Jesus knows that everyone has the ability to do something great, and he helps bring it out of us. Jesus sabe que todos aqui têm uma capacidade de trazer algo incrível e ele ajuda a trazer isso para fora. But you see, Peter and Andrew are no different from all of us. Pedro e André não são diferentes de nenhum de nós. God has called us to a special purpose. Deus nos chamou para esse propósito especial. See, he has given us all talents and abilities that need to be uncovered. Deus nos deu esses talentos e habilidades que precisam ser descobertos. You see, growing up, people always made me believe that I was ordinary. Durante toda a adolescência e crescimento dele, as pessoas o faziam a entender que ele era uma pessoa comum. I was always very average at everything I did, whether in school or in sports. Ele estava sempre ali na média em tudo que ele fazia, na escola, nos esportes. Even at my church, the leaders did not believe in me and my friends. Até mesmo na igreja, os líderes não acreditavam nele e nas capacidades dele. They thought that we were just troublemakers. Eles achavam que eles eram apenas criadores de problemas. So that I never thought I could ever make an impact in the world. Então, ele nunca foi desenvolvido nele uma ideia de que ele poderia causar algum impacto no mundo. I did not think I had the capabilities to be a good Christian. Ele não tinha ideia de que ele tinha capacidade de ser um bom cristão sequer. But in my last year of high school, I was given an amazing opportunity. Mas no último ano de escola, de faculdade dele, ele recebeu uma grande oportunidade. My youth pastor saw talents in myself even I could not see. O pastor dele conseguiu identificar alguma habilidade e talento que nem ele mesmo conseguia identificar. He offered me a position to be a leader at the middle school camp. Ele ofereceu então uma posição para ser um líder no acampamento dos jovens. And even though I did not feel capable enough to do it, God made me a good leader. E mesmo sem se sentir capacitado, Deus o tornou capacitado para isso, para ser um líder. God was able to transform someone ordinary like me Se Deus então é capaz de transformar alguém comum como ele, como nós, into someone who does good work for his kingdom. que faz trabalhos excelentes para o reino dele. After the summer camp, I was involved in the youth ministry and I was able to speak many times at the church. Depois desse acampamento, ele teve a oportunidade de se tornar um líder de jovens e falar diversas vezes durante alguns acampamentos. They gave me an internship and I am now able to lead a group of young boys every single week. Ele conseguiu ter então uma oportunidade de liderar um grupo de adolescentes meninos a cada semana.
I can help them grow in their faith and become more like Jesus. Ele pode então ajudar esses meninos a crescerem na fé e se tornarem cada dia mais parecidos com Jesus. You see, just like Peter and Andrew, God called me for something special for his kingdom. Assim como Pedro e André, Deus também chamou ele para algo especial no reino. He gave me an opportunity even when I didn't feel qualified. E Deus deu para ele uma oportunidade, mesmo sem ele se sentir qualificado para isso. And God offers that same opportunity to all of us. E Deus tem essa mesma oportunidade para cada um aqui. God calls us all to be missionaries. Deus chama cada um de nós para sermos missionários. In Matthew 28, verses 19 through 20, it says this. Então, em Matthew, Mhm. no capítulo 28, do versículo 19 ao 20, ele diz o seguinte: Go, therefore, and make disciples of all nations, Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam discípulos, façam eles meus seguidores, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to observe everything I have commanded you. ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. And remember, I'm with you always to the end of the age. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. God calls us to share the gospel with people all over the world. Deus chama a gente para compartilhar o evangelho a todos ao redor do mundo, So that everyone would know that Jesus died and he rose again so that we could live. para que todos saibam que Jesus morreu, ressuscitou e que agora ele vive novamente. In the same way that our team is doing mission work here in Brazil, Da mesma forma que os missionários dos Estados Unidos estão fazendo missões hoje aqui no Brasil, we all need to be missionaries because Jesus commands it. todos nós devemos ser missionários porque isso é uma ordenança de Cristo. If you don't think you have the capabilities, never let that stop you. Se você não acredita que você tem essa capacidade de ser um missionário, não permita que isso pare você. Because we are like Peter and Andrew, we are ordinary people. Porque nós somos como André e Pedro, nós somos pessoas normais. But we are made special because God works through us. Mas nós nos tornamos especiais porque Deus age através de nós. So everyone is special and capable in the world. Então todos nesse mundo são capacitados e especiais. You all are special and capable. Vocês são especiais e capacitados. You see, we are all waiting to be given an opportunity to reveal our talents. Então, cada um de nós espera por uma oportunidade de fato revelar esses talentos e habilidades. So when you receive an opportunity, take it. Então, se vocês receberem uma oportunidade, abracem ela. Always take a chance to share what God has done in your life. Sempre aceitem a oportunidade de compartilhar o que Deus tem feito na vida de vocês. And encourage everyone around you to do the same. Encoraje as pessoas à sua volta a fazer o mesmo. Remind your brothers and sisters in Christ that they are special. Lembrem os seus irmãos e irmãs na fé que eles são especiais. That they can spread the good news of Jesus. E eles também podem espalhar a boa palavra de Deus. Missionary work is a calling for all of us. O trabalho missionário é um chamado para cada um de nós. People who try to make us feel incapable are the enemy. People who try to make us feel incapable are against us. As pessoas, então, elas sempre tentam fazer a gente se sentir incapacitado. But God tells you that you can do it. Mas Deus fala o contrário, que a gente consegue. And if you ever feel incapable, I want you to remember this. E se algum dia você se sentir incapacitado por um momento, eu quero te lembrar disso. God does not call the qualified, but he qualifies the one he calls. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que Ele chama, amém? All right. I apologize in advance for my Portuguese. Ele está se desculpando antecipadamente pelo português. Eu espero que vocês saibam que Deus fez todos vocês especiais. Ele ama vocês e tem grande propósito para vocês. Nós somos chamados para pregar o evangelho e todos são capazes
de fazer isso. Obrigado por me deixar-me falar hoje. Que Deus os abençoe. Foi Deus quem enviou Love Works, foi por mim e foi por você. God sent us love works for him and for all of us. Nós temos escutado Deus falando conosco já há muito tempo. We were hearing God speaking to us a long time ago. Que alguns de nós iriam para as nações That a few of us were going to the nations, e que muitos de outras nações viriam ao nosso encontro. that many of another nations would come to us. Quão são testemunhas de que isso tem acontecido? Are you a testimony of this happening right now? Mas nós estamos aqui também para responder em fé à palavra de Deus que nos foi oferecida. We are here to answer in faith for this word of God that we received. Como fiel mensageiro, JJ já compartilhou comigo e com você. As a loyal word of God, JJ already shared with us the word of God. E se tem uma decisão que é importante na vida de qualquer pessoa, And if there is a decision important in the life of a person, que é o primeiro passo para nós atendermos a esse chamado que nós acabamos de ouvir. that is the first step to follow this path that we just heard about. Jesus dizendo para todo mundo: vinde após mim. Jesus talking to everybody, come to me. Eu quero você comigo no caminho. I want you in this path. Foi sobre isso que nós ouvimos também. We just heard about that. A primeira grande escolha tem a ver com o Deus que você vai decidir servir. The first great choice is about the God you are about to serve. E o nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus Cristo. The name above all name is the name of Jesus Christ. Amen. E hoje à noite, se você escutou a voz de Deus no seu coração, And tonight, if you heard the voice of the God in your heart, e você ainda não escolheu Jesus com tudo o que você pode, e aliás, que você deve, and if you didn't already deliver your heart to Jesus the way you need to, esta é a oportunidade. Aproveite agora. this is the opportunity. Para você que está aqui, para você que nos acompanha desde a sua casa. For you that are here or in your house. Os que estão aqui podem dizer para a gente: sim, eu quero tomar esta decisão agora na minha vida. Those who are here, you can say, yes, I want this decision right now in my life. Eu quero Jesus vivendo em mim. I want Jesus living in me. E você que está na sua casa, você pode mandar aqui para a gente. Mande uma mensagem, o Luiz vai acompanhar ali. You that are in your home, you can send a message to Luis. E todos nós queremos celebrar essa sua decisão juntos com você. We all want to celebrate this decision with you. É um momento muito importante e nós também queremos aproveitar a oportunidade com você. This is a very special moment that we want to enjoy it with you. Será que tem alguém aqui que está dizendo: Jesus, a partir de agora, eu me uno ao Senhor no caminho? There's anyone here that is saying, Jesus, right now, I want to be with you in this path? Tem alguém que está tomando esta decisão hoje à noite? Fale para mim, levante a sua mão para que nós possamos celebrar esse momento com você. If there's anyone, you can raise your hands so we can enjoy this. Este momento é especialmente dedicado para a sua decisão. This is a very special moment for your decision. Há alguém que gostaria? Nós queremos celebrar com vocês. There's anyone here? Want to celebrate? Mas eu quero também fazer um segundo convite para você. We want to do a second invitation for you too.
Talvez alguns de nós um dia já ouviram esse convite e disseram sim. Maybe a few of us already have received this invitation and said yes. Mas em algum momento nessa caminhada nós nos distraímos um pouco e abandonamos a jornada. But in the middle of this path, we kind of getting distracted and follow away from Jesus. Eu quero dizer para você, encorajá-lo, porque esta foi uma palavra de encorajamento. I want to encourage you because it was a word of encouragement. Diga assim, encorajamento. Said with me, encorajamento. Quero encorajar você a de novo colocar-se no caminho com Jesus. I want to encourage you to again be in the path of Jesus. Talvez alguns de vocês hoje à noite queiram retomar com tudo que podem essa caminhada com Jesus. Maybe a few of you want to return with this path of Jesus. Quantos estão aqui e gostariam hoje à noite de dizer assim, eu estou tomando esta decisão? Também levante a sua mão. If there's anyone here, you can raise your hand. Porque nós queremos celebrar isso com você. We want to celebrate with you. Não deixe passar a oportunidade de fazer isso, porque é muito importante para tudo que vem pela frente. Don't let this opportunity pass away because it's very important for all the things that will happen. Quando a gente não sabe o que é que nos espera amanhã, o agora sempre é muito importante. We don't know what expects us tomorrow. Now is very important. Agora é tudo o que com certeza nós temos. Now is everything we have. Então agora, há alguém que em qualquer destes dois convites gostaria de levantar a sua mão para que nós possamos orar com você. There's anyone here who wants to follow Jesus right now? Mas eu quero ainda estender um terceiro convite para todos nós aqui. I want to extend the third invitation. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé. I want to invite you to stand up. Quantos podem dizer hoje à noite, a palavra de Deus aqueceu o meu coração? Which of you can say this night, the word of God like is burning like a fire in my heart? Eu vou perguntar de novo, quantos estão queimando por Jesus hoje à How many of noite? you are burning for Jesus tonight? Com quantos aqui o Senhor pode contar para anunciar o Evangelho para todo mundo? How many here God can count to spread the word of God for all this world? Então eu quero convidá-los a consagrarem as suas vidas a Jesus. We want to invite you to consecrate your life to Jesus. Este é o momento de você derramar o seu coração na presença de Deus. It's the moment for you to spread your heart in Jesus' presence. E dizer, Jesus, conte comigo. And to say, Jesus, count on us. E dizer, Espírito Santo, guie-me. To say, Holy Spirit, guide us. Unja os meus lábios. Bless our lips. Conte comigo Count on us. para aquilo que for necessário. Everything that are necessary. Tu és Deus sobre a minha vida. You are God in my life. E ao Senhor eu me rendo de todo o meu coração. For you I surrender of all Porque my heart. Jesus, Because Jesus, só Tu tens poder para salvar. only you have the power to save. Ao Senhor honra, For you honor, glória glory, e o poder para todo all sempre. the power forever. Amém. Amen. Amém. E Amen. vamos cantar para o Senhor. Aleluia. Vamos adorá-lo.
sobre a morte vencer. Vamos dar um descanso pro Gabriel. É assim, é na hora. I have just said, Lord, I'm here for you. Amém. Acabei de dizer, Senhor, me usa, né? Aí ele me chamou. É na hora. God's responses. Muito bom. A gente já vai para casa. Fica de pé só um minutinho. We almost going home. Just stand it up a little bit. JJ, muito obrigado pela palavra de Deus. JJ, thanks so much. A todos que testemunharam aqui, nós somos muito ajudados pelo aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. To all of you, every testimony, we'd like you to know that you are helping us so much. Thank you for it. Vocês são o primeiro de 3 grupos de norte-americanos que estarão conosco este ano aqui. You are the first group of 3 groups of North American that are coming here to the church. E nós estamos muito abençoados por sermos seus primeiros anfitriões nessa sua jornada aqui no Brasil. And you are so blessed that we are your first hosts here in Brazil. Faz muito tempo que como igreja nós estamos orando por vocês. There's a long time that this church has been praying for you. E vê-los entrando por aqui com as suas malas e cada rostinho trouxe muita alegria para o meu coração e eu tenho certeza para de todos que estão aqui. And as you were entering this church with your luggage, with your smile, be sure that this church is very happy for you being here with us. E tem muita gente que é igreja conosco que vocês ainda irão conhecer até domingo. Yeah. And there's so many other people in this church that we'll meet until Sunday. I'm crying again, okay? As you know, I cry a lot. Eu tô chorando de novo, toda vez eu choro, gente. Eu queria dizer que tem sido muito bom tê-la por perto. It is so good to be for me, for him, that I'm here. E eu queria contar, para deixar um gostinho, mas vou deixar, você se vira aí, para deixar um gostinho de quero mais. Just to, he's gonna say some, but just to you to want more, okay? You are going to want something more about it. Para todo mundo que é de Morungaba e para eles que vieram dos Estados Unidos. That from people that are from Morungaba and for you that are from America. No domingo à noite vocês vão ficar sabendo por que é que o Gabriel, muito bem casado com a Raíssa, estão aqui conosco. On Sunday at night, you will know why Gabriel, that is so well married with Larissa, they are here in Morungaba. Eles têm um testemunho que tem a ver com todos nós. They have a testimony, and all of us is being packed up with it. Então todo mundo aqui domingo à noite para você ficar sabendo. So everybody here, okay, on Sunday night, so you will know about it. E eu queria saber se vocês gostariam de nos dizer ainda alguma coisa. Fiquem à vontade. Would you like to say any word, one of you, in your heart? Is there something God that is saying to you to say to the church? Or if you are okay, okay. Yes? She's crying too.
We are so grateful to be received by such loving and welcoming people here the second we entered the room. Your smiles as well. Ela está muito feliz que desde que ela entrou aqui na igreja, eles foram muito bem recebidos por pessoas amorosas, com um sorriso no rosto. Even though we were a little tired from the flight. Mesmo eles estando cansados, né, da viagem, do voo. Meeting each of you was so encouraging and just gave us this breath of fresh air. E nos ver aqui, né, os encorajou a respirar um pouco, né, e se sentir assim renovados. And just all the wonderful hospitality, the food. Thank you for everybody that A hospitalidade, a comida and the prayers and the support. e as orações e todo o apoio. We are just as much blessed by you all as you say we are to you. Eles estão tão abençoados quanto nós estamos com eles. Amém. And we're so excited to get to know you all more. E eles estão muito animados para nos conhecer e conhecer os demais também. So I can speak for our team. Thank you so much. And to Gabriel and Raíssa, thank you so much. E agradecer como um grupo, como um todo, né? Gabriel e a Raíssa. Perdão. Agora que eu me toquei. Perdão, falei errado o nome dela antes. So thank you so much. Então, muito obrigada mesmo. Muito bom. Aqui a gente já gosta muito de abraçar, tá bom? Here we like a lot to hug, okay? So every time we hug. Se a gente abusar, vocês fiquem à vontade para dizer não tanto assim. If you are not liking, if you don't like this, just say no hugs no more, okay? Eu tenho uma notícia para Tess. I have for you something to say to you. Kainan confirmou, ele estará aqui domingo pela manhã. Kainan confirmed he'll be here Sunday morning. Muito bom, gente. Quantos foram abençoados hoje à noite? How many Quantos of you vão voltar were no blessed? domingo de manhã, domingo à noite? Vamos estar junto aqui. Are you coming back on Sunday? Yes. Então tá bom. Vocês entenderam, só para terminar, que eles são da mesma universidade, mas eles não se conheciam, estão se conhecendo na viagem. He asked the church if the church understood that you didn't know each other before this trip. Você entendeu o que significa unidade de propósito? If the church understand this is the meaning of the unity of the church in a purpose of God. Glória a Deus. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as preciosas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém. E aplaudo o nome de Jesus. Aleluia. Good night.